meus amores! Tudo bem? Nossa aula de hoje, Geografia, é lá do volume 3, tá bom? Abrem aí no volume 3, página 2. A gente vai falar um pouquinho sobre paisagem. O que é paisagem, gente? Paisagem é tudo que nós podemos observar ao nosso redor, tá? Lá no livro tem uma foto de uma paisagem do Rio de Janeiro. Quer ver? Vou mostrar para vocês, tá? Para vocês observarem aí no livro de vocês, ó. Essa paisagem aqui, estão vendo? Daí lá no livro tem algumas perguntinhas sobre a paisagem. Então, ó, essa paisagem é uma paisagem do Rio de Janeiro, tá? É parte dos bairros Ipanema e o Leblon. Então, ó, lá nas perguntinhas tá falando assim. Na fotografia, é possível observar elementos criados pela natureza? Você consegue identificá-lo? Quais são? Gente, quais são os elementos criados pela natureza? É o sol, o mar, né? Os morros, porque foi a natureza que fez, não foi o homem. É possível observar elementos construídos pelos seres humanos? Quais são eles? Quais são os elementos que são os seres humanos que criam? São os prédios, as casas, as pontes. Quer dizer, na fotografia retrata elementos de 2 bairros do Rio de Janeiro. Quais são eles? Ó, a gente acabou de falar. D de dado. Em sua opinião, essa fotografia retrata uma paisagem? Por quê? E. O que é uma paisagem para você? E aí, gente, o que é uma paisagem para vocês? Então, vamos lá para a página 3 agora, tá? Paisagem e seus elementos. Os elementos que você visualiza nas ruas, nos redores de casa onde você mora e da escola em que você estuda, da janela da sala de aula, em fotografias, obras de artes, filmes e desenhos, formam uma paisagem. Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber ao nosso redor. É formado pelos elementos naturais e os criados pela natureza. E elementos culturais, que são os construídos pelas pessoas. Então, ó, a menininha aqui está dizendo: casas, prédios, ruas, pontes e plantação são exemplos de elementos culturais, que são aqueles que os homens que construíram, né? Sol, nuvem, árvores, morro, rio, cachoeira, areia e mar são exemplos de elementos naturais, porque ninguém construiu, né? Foi Deus, né, gente? Então, ele é um elemento natural. Então, ó, os cheiros, os sons, as cores, as texturas, sensações de temperaturas, movimentos de pessoas, animais e veículos também fazem parte da paisagem que observamos, pois podemos percebê-los com os nossos sentidos. Então, pessoal, quais são os nossos sentidos, hein? É a visão, o olfato, o paladar, a audição. Lembra dos nossos sentidos? Então, ó, atividade. A primeira atividade ali organiza as sílabas e encontra o nome dos sentidos que nos ajuda a perceber o espaço ao nosso redor. O primeiro é o menininho ali com uma orelhinha, né? Aí tá escrito de São ao. Qual é a palavra ali, gente? Audição. E assim vocês vão fazer as próximas, tá? 2. Pinte com lápis de qualquer cor as frases corretas. Então, vocês vão ler lá e vão pintar somente as frases corretas. 3. Complete os esquemas com as palavras a seguir. Então, as palavras naturais, construções e plantações, paisagem, morros e rios e culturais. Então, tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor forma a... Tananã, vocês vão escrever lá. Elementos criados pela natureza. Quais são os elementos criados pela natureza? Os naturais ou os culturais? Vocês vão escrever ali no esquema. Elementos criados pelos seres humanos. São quais são? Os culturais ou os naturais?
Pensem e escrevam, tá bom? 4. Imagina que você está à frente desta janela, observando essa paisagem. Gente, olha que paisagem linda. Vou até levantar o livro. Olha que linda, estão vendo? Muito linda, né? Se eu acordasse e visse essa paisagem, meu Deus do céu, eu só ia ficar olhando para ela. Então, a gente vai responder aqui as questões, tá? Que elementos você vê na paisagem? Então, que elementos a gente vê lá? Eu vejo árvores, vejo uma cachoeira, vocês vão escrever, tá? Que som vocês podem ouvir? Então, imagina, que som a gente ouviria se estivesse ali? A gente ouviria o som da cachoeira, o som dos passarinhos, né, pessoal? C. Que cheiro você pode sentir? D. Que sensações você pode ter ao tocar na água da cachoeira? Que sensação será que a gente vai ter? Sensação gostosa, né? De alegria, água gelada, a gente vai sentir também o gelo da água, tá bom? Vocês vão escrever aí. Depois ali embaixo vai ter uma obra de arte do Ricardo Ferrari, ó. Essa obra aqui, ó. Estão vendo? O nome dessa obra é Brincadeiras de Crianças. Daí depois vai ter um caça-palavras, tá? O caça-palavras são de elementos que tem na obra. Tipo assim, tem crianças, tem pipa, tem nuvens, tem céu. Então, vocês vão encontrar os elementos que tem nessa paisagem no caça-palavras. E depois vocês vão pintar de verdinho o que for elemento natural, e de vermelho o que for elemento cultural, tá bom? 1. Geografia na prática, página 7 já, tá, pessoal? Desenhe a paisagem que você vê quando olha pela janela de sua casa. Gente, da janela da minha casa eu vejo o céu, vejo um prédio. Daí vocês vão escrever, tá bom? Vocês vão desenhar, desculpa. 2. Complete o quadro escrevendo os nomes dos elementos que aparecem na paisagem que você desenhou. Então, vocês vão escrever lá, por exemplo, o meu. Elementos naturais, eu vejo a nuvem, eu vejo o céu, vejo alguns passarinhos. Elementos culturais, eu vejo um prédio, né?